mas indícios fortes e graves de irregularidades no leilão em si. E pasma, essa aqui é uma coisa fora da curva. A empresa Wesley Alves de Souza Limitada, também conhecida como Queijo Minas, empresa situada em Macapá, no Amapá, microempresa, capital social R$80 mil. Vendeu 736 milhões de reais em arroz. Objeto do contrato social da empresa, professor Cláudio: comércio atacado de hortifrutis granjeiros, comércio atacadista de carnes e produtos de pescados, um mini mercado no Macapá. O Brasil da corrupção, cartéis e esquemas obscuros, com laranjas infiltrados nos contratos com o governo federal voltou? Parece incrível, mas essas são as perguntas que estão ecoando nos bastidores do poder. E não é para menos. O leilão do arroz promovido pelo governo trouxe à tona uma série de suspeitas que deixaram todos perplexos. Olá pessoal, eu sou Ricardo Reman e você está no canal Simplesmente Fatos. Parlamentares em âmbito estadual e federal estão cada vez mais desconfiados da transparência do leilão do arroz realizado durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que tem como objetivo a compra de 300 mil toneladas do produto. O deputado federal Biratã Sanderson decidiu tomar uma atitude e protocolou um pedido de investigação sobre essa possível fraude nesse leilão. Afinal, como explicar a participação de 4 empresas, sendo que uma delas possui um capital social de apenas R$80 mil? A situação também chamou a atenção dos deputados federais Marcel Van Hatten e Lucas Redek, que fizeram um pronunciamento incisivo, levantando a suspeita de conluio entre as empresas participantes do leilão. Eles questionaram abertamente a existência de um cartel por trás desses acontecimentos, simplesmente obscuros. Marcel Van Hatten, por exemplo, ficou intrigado com os preços oferecidos pelas empresas, que se limitaram praticamente ao valor estipulado no edital. Quem vencia o leilão era aquele que oferecesse um maior desconto em relação ao preço máximo de R$5 por quilo. Surpreendentemente, em todos os casos, os preços variam R$4,98 e R$5. E o deputado estadual gaúcho Marcos Vinícius também está levantando questionamentos sobre a capacidade dessas empresas vencedoras, que são microempresas com um capital social até 10 vezes menor do que o montante vendido ao governo. Veja o vídeo. Bom, presidente, nós ainda estamos investigando tudo, mas algumas coisas eu já posso trazer sobre essa questão do leilão do arroz, tá? Quase todos os lances foram feitos pelo plano de abertura, que não foi de R$5, foi de R$4,99, sendo que o maior desconto que era o vencedor. As 4 empresas que ganharam ao seu não disputaram entre si em lote nenhum. Todas elas levaram lote e dos 28 lotes, 17 foram arrebatados, 11 ficaram para trás. Não teve competição, indícios de cartel, nós aumentamos o TCU e o CAD. Teve uma locadora de carros e de máquinas importando arroz, uma sorveteria. Tem dirigente partidário como sócio de empresa e uma queijaria com interior de Macapá para importar milhões de toneladas de arroz. Sem contar uma empresa com R$80 mil de capital social para importar. Eu só quero confirmar o que está sendo dito aqui, né? Porque assim... Não, é curioso, na verdade é criminoso. Muito provavelmente, assim, tem muita gente que tem fé em coincidências, eu prefiro investigar, e pelo que a gente está vendo aí, foi tudo realmente pensado para roubar do dinheiro público, de alguma forma. Então, eles são indícios, né? De qualquer maneira, deputado, com 7 bilhões e 200 milhões de reais. Nós colocamos isso ao ministro Fávaro por várias vezes. Ministro, não há necessidade de colar. Até a Conab estava dizendo que nós estamos colhendo mais arroz este ano do que no ano passado. Mas largar a R$4 num saquinho subsidiado, que seja um subsídio de mais de 20%. Esse preço não existe, né? Isso aí traz o nosso saco de arroz, para vocês entenderem, e eu sou arrozeiro também. Eles trazem o nosso saco de arroz de 50 quilos para R$75, que é abaixo do nosso custo de produção. O mercado, por si só, se ajustaria. Agora, quais são os interesses que existem por trás disso? E quando vem um leilão desta natureza, com estes vendedores do produto que não tem, onde é que eles vão tirar esse produto? Já deve estar resolvido. Não sei, as arrozeiras não entraram no meio. Mas já deve estar resolvido. É o que os indícios são pouco, né? Porque isso já está combinado antes. Mas para encerrar só com a questão técnica, eu quero primeiro, aliás, deveria ter começado por isso, agradecer a Farsul. A Farsul, quando entrou para o Obscure, ajudou muito. Mas vocês entraram com dados, assim, ao torno da luz. Eu quero reconhecer o trabalho técnico feito
foi avaliado pelo juiz, aí o nome dele, o Bruno Richa Fagundes de Oliveira, foi muito boa a lição dele. Também nosso advogado, acho que entrou na veia, não foi questionando a MP, não foi questionando a parte política, a parte realmente do edital, do que está no leilão. Agora, eu preciso só dizer assim, o que está acontecendo agora é que o desembargador do TRF, então, deu uma decisão em abstrato, assim, poderia se dizer político, não pode ser pejorativo, mas não entrou nos dados, no mérito, e nós agravamos, então agora a gente está esperando nova decisão, além de já entrar no TCU e no CAD depois de realizar o leilão. Pessoal, olha que curioso e no mínimo interessante, e até a suposta má-fé, para não dizer outra coisa. Nós entramos com uma impugnação, o deputado Marcel Van Hatten, Felipe Camozato e eu, ao leilão de arroz e conseguimos essa liminar. A Conab conseguiu reverter. Olha o resultado do leilão de arroz. Quem ganhou? Empresa de locação, equipamentos agrícolas e produtora de queijo. E uma pessoa física que tem mais de 70 processos judiciais. Essa locadora de equipamento e máquinas pesadas, que também trabalha com transporte coletivo e vestuário, negociou 22,5 mil toneladas, 112 milhões. Não tem nada a ver com esta área. Outra, um mini mercado que tem um capital social de 80 mil reais, vendeu 150 toneladas, o que movimenta mais de 700 milhões de reais. Também uma microempresa com capital social de 110 mil reais, vendeu 369 milhões. Nós estamos entrando com um pedido de investigação para o CAD de formação de cartel e também para o TCU para investigar essas empresas aqui por uma possível fraude. O deputado Marcel Van Hatten, Felipe Camozato, eu e outros, fazendo esse pedido justamente para fiscalizar algo que é desnecessário. Aqui no Rio Grande do Sul nós produzimos mais de 70% do arroz brasileiro e a nossa safra foi boa, atende todo o mercado nacional. Principalmente nesse momento que o Rio Grande do Sul está sofrendo tanto com as enchentes que nós tivemos, nós temos que reconsolidar, reativar a economia gaúcha. E é através da negociação dos produtos do Rio Grande do Sul. E é o que nós estamos lutando aí para, primeiro, valorização do dinheiro público e, segundo, não deixar com que estas supostas fraudes aconteçam. O tema não podia ser outro. A importação de arroz. Esse assunto não pode sair de pauta tão recente, de forma tão breve. Esse assunto é extremamente grave, senhor presidente. Mas não pelo fato da Justiça ter derrubado a liminar que interrompia o leilão e hoje ter reestabelecido, mas pelos desdobramentos que vêm a partir dele. Eu representei junto ao Tribunal de Contas, apontando diversas irregularidades formais, administrativas que estavam contidas no edital. Edital que, se o governo tivesse bom senso e responsabilidade, teria simplesmente cancelado o leilão por respeito à agricultura do Brasil e por responsabilidade administrativa. Mas não o fez. O leilão saiu e o primeiro movimento desse leilão foi encerrado. E agora, senhoras e senhores deputados, o que eu venho, lamentavelmente, falar nessa tribuna não é de irregularidades administrativas, mas indícios fortes e graves de irregularidades no leilão em si. E eu começo falando isso apontando as empresas que venceram. Uma delas, Ice Fruit Indústria e Comércio de Alimentos, instalada no estado de São Paulo, uma empresa considerada de porte médio de capital. Essa empresa que tem no seu contrato social como função principal a fabricação de conservas de frutas e a fabricação de sorvetes, vendeu para o governo federal 19.740 toneladas de arroz, 98 milhões de reais. A segunda empresa que participou deste processo é a Zafira Trading Limitada, considerada microempresa, cujo capital social são de 110 mil reais. Essa empresa que tem conexões estranhas, cujo um dos sócios dela faz parte também da GF Business, empresa, senhoras e senhores, que tem também como sócio o filho do secretário nacional de política agrícola do governo Lula. Essa empresa vendeu
73.827 toneladas, 369 milhões de reais. Outra empresa que saiu vencedora deste leilão se chama ASR Locação de Máquinas e Veículos. Empresa situada no Distrito Federal, que tem na sua história uma ex-sócia, que foi assessora parlamentar de um dos líderes do PROS. Essa empresa que tem no seu contrato social como função vender itens de higiene pessoal, vestuário, transporte coletivo de passageiros, construção de edifícios, construção de rodovias, construção de ruas, praças e obras de terraplanagem, uma diversidade. Esta empresa vendeu 22.500 toneladas, 112 milhões de reais nesse leilão. E pasme, essa aqui é uma coisa fora da curva. A empresa Wesley Alves de Souza Limitada, também conhecida como Queijo Minas, empresa situada em Macapá, no Amapá, microempresa, capital social R$80 mil, vendeu 736 milhões de reais em arroz. Objeto do contrato social da empresa, professor Cláudio, comércio atacado de hortifrutis granjeiros, comércio atacadista de carnes e produtos de pescados, um mini mercado no Macapá. Nós fizemos um apelo, deputado Leonel Hadi. Esse leilão cheirava muito mal desde o início. Não tinha justificativa que parasse de pé fazer uma importação de 1 milhão de toneladas no momento onde não falta arroz. Num Estado que clama por receitas públicas ser prejudicado desse modo. Se esse leilão tivesse sido cancelado, com certeza eu viria nessa tribuna, como muitas vezes fiz, para reconhecer atitudes positivas de todos os governos, mas não cancelou. Fizemos o apelo para que retirasse, não o fez, denunciamos no Tribunal de Contas. Outros parlamentares foram à Justiça Federal. E hoje vou me somar a um outro grupo de parlamentares aqui, professor Cláudio, e convido os deputados dessa casa a representarmos junto ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público Federal, para que passe um pente fino nesse leilão. Não é crível que um supermercado, ou melhor, que um mini mercado chamado Queijo Minas, em Macapá, consiga, com R$80 mil de capital social, ser o maior vendedor neste leilão. Eu volto a dizer o que tenho dito em outros lugares. Se de comissão essas empresas que vão fazer a trade, a busca do arroz de fora, trazer para o Brasil, fazer o serviço de atravessador, como popularmente é dito, ganharem 1% apenas, porque a gente sabe que não é 1% de comissão, mas se ganhasse 1% apenas, estariam ganhando uma mega-sena acumulada de 70 milhões. Este foi o primeiro leilão, que poderá chegar até 1 milhão de toneladas. É simplesmente inacreditável que um mercadinho ou uma fábrica de sorvete, sendo microempresas, tenham saído vitoriosos no leilão do arroz, promovido pelo governo Lula. E veja só, tanto produtores rurais quanto analistas concordam de forma unânime. A importação do arroz é totalmente desnecessária, pois não há falta de produto no mercado. Além disso, os produtores de arroz do Rio Grande do Sul colheram a maior parte da safra antes das chuvas e garantem ter estoque suficiente para abastecer todo o Brasil.